Boa noite a todos. Na aula de hoje iremos tratar dos chamados motores trifásicos. Meu nome é Ricardo de Souza e sou professor de Máquinas Elétricas 2, ok? Bem, motor elétrico é a máquina mais usada para transformar energia elétrica em energia mecânica, pois combina as vantagens da utilização da energia elétrica, que são custo reduzido, facilidade de transporte, limpeza e simplicidade de comando, com sua construção simples e robusta. Os motores elétricos apresentam baixos custos e grande versatilidade de adaptação aos mais variados tipos de carga. Então, só fazendo um adendo, no histórico do motor elétrico, começamos lá com Michael Faraday, que foi um dos precursores do estudo de motores aí, Então, o princípio de indução, foi estabelecido por Michael Faraday, onde sabia-se que um ímã rotativo era capaz de fazer girar um disco metálico pela ação da indução eletromagnética. Então, o Faraday foi um dos precursores do estudo de motores elétricos. Em 1878, o inglês Bailey conseguiu obter um campo magnético girante através de eletroímãs fixos. Em 1887, o croata naturalizado americano Nikola Tesla e o italiano Galileu Ferraris conseguiram obter um campo girante, a partir de duas bobinas defasadas de 90 graus no tempo. Era o campo girante bifásico. A partir do experimento de Tesla e Ferraris, iniciou-se a produção de motores assíncronos bifásicos. Eram os motores precursores dos atuais motores de indução monofásicos. O motor de indução trifásico foi desenvolvido pelo russo Michael Dolivo-Dobrovsky, que era engenheiro da empresa alemã AEG. Após a invenção de Dobrovsky, teve início a produção em série dos motores de indução trifásicos. Então, dentro do universo tecnológico dos motores elétricos, temos as máquinas CCs, que de acordo com o seu tipo de fechamento, podem ter as seguintes situações. Então, excitação séria para torque, independente para controle, compound, controle força e ímã permanente, Nos motores CAs temos o motor universal, que trabalha tanto em corrente contínua quanto em corrente alternada, Temos os motores monofásicos, é o caso do assíncrono, gaiola de esquilo, que pode ser o split phase com capacitor de partida, capacitor permanente, polos sombreados, capacitor de dois valores, rotor bobinado de repulsão e os síncronos, de relutância e esterese. O nosso estudo vai se basear no motor trifásico, Aqui nós temos o motor trifásico assíncrono, de gaiola de esquilo ou de anéis, que vão ser vistos na sequência desse filme, e os síncronos, de ímã permanente, de polos salientes ou de polos lisos, Um para força e outro para velocidade. Então, este aí é o universo tecnológico dos motores. Mais uma informação que fica,
que a maioria dos motores que existem no planeta são trifásicos, assíncronos e gaiola de esquilo. É o motor mais fabricado no planeta. Tudo bem, pessoal? Então, no universo tecnológico dos motores, o que vamos ver? Os motores de corrente alternada CA podem ser divididos basicamente em monofásicos e trifásicos. Eles são os mais utilizados porque a distribuição de energia elétrica é feita normalmente em corrente alternada. Os principais tipos de motores trifásicos são os síncronos e o motor assíncrono de indução. Então o assíncrono, né, ele é o motor que não é ligado, o seu rotor não é ligado a uma fonte DC, como é o caso do síncrono. O motor assíncrono, né, ele é um motor que sofre indução para começar seu movimento, tudo bem? E o síncrono tem o rotor bobinado alimentado a uma tensão de corrente contínua. Olha lá, primeiro de tudo a gente deve entender que quem produz o sinal trifásico. Então aqui nós temos um gerador trifásico e que vai produzir um sinal trifásico, né? Então aqui temos essa situação. Então vamos ver como funciona aí, né? Essa situação aí. Então aqui, ó, o gerador, o seu polo norte, conforme ele vai se aproximando aqui das bobinas, né, a gente pode ver que determinado tempo que ele faz o giro, nós vamos ter aí a formação da senoide trifásica, né, do sinal trifásico. E esse sinal trifásico, né, diferente do monofásico, são 3 bobinas, né? A gente pode ver a vermelha, né, a verde e a preta. Então aqui são 3 bobinas, cada bobina formando, né, jogando para a rede um sinal trifásico. Então aí nós estamos vendo, né, o gerador trifásico, tá certo? Ele tem este tipo de funcionamento, tá certo? Então o norte acaba produzindo um valor de tensão abaixo do eixo, né? E o sul melhora, um valor de tensão abaixo do eixo, e o norte, valor de tensão acima do eixo, tá certo? Eu vou mostrar novamente, né, ó, quando o norte se aproxima de uma bobina, né, ó, o valor de tensão está acima do eixo, né, e o sul abaixo do eixo. Então aqui temos essa situação do gerador trifásico, tá, pessoal? É muito importante estarmos entendendo esse dispositivo. Então o gerador trifásico joga para a rede esse sinal trifásico, né? Ah, como funciona o gerador trifásico? Ele pode ser, né, o que causa nele a força mecânica para que ele tenha movimento de giro, pode ser uma queda d'água, pode ser um grupo de gerador de diesel, de gasolina, né, pode ser alguma coisa nesse sentido, tudo bem? Até uma turbina eólica, né? Tá certo? Gerador eólico aí. O motor síncrono, né? Dentre os motores assíncronos e o síncrono. O síncrono, qual o detalhe dele? O seu rotor funciona com velocidade fixa. É utilizado somente para grandes potências, devido ao seu alto custo em tamanhos menores, ou quando se necessita de uma velocidade invariável, tá certo? Então o motor síncrono é aquele que a velocidade do rotor acompanha a velocidade do campo girante, tá certo? Olha aí um modelo de motor síncrono. São motores grandes, né? Muito caros e que são utilizados em processos industriais aí definidos, né, como na área do petróleo principalmente, tá? Refinação, tal. Beleza? Aqui a gente vai ver um detalhe relacionado ao campo girante, né? Se a gente observar, aqui temos um motor trifásico, mas poderia ser um gerador também, né? O que a gente vai ter? Nós temos as bobinas,
as bobinas fixas, né? Porém, de acordo com a chegada do sinal trifásico, olha só o que ocorre. Olha o azul aqui, ó, se movimentando, né? Rodando, girando. Esse azul e esse vermelho que giram aí, né? O que representam? O campo magnético giratório do rotor. Então, esse rotor aí, conforme podemos ver, né? Ele tem um campo magnético giratório. Vou mostrar mais uma vez, né? Para isso aí ficar um pouco melhor fundamentado, né? Então, ó, as bobinas, né? Estão fixas, são fixas as bobinas. O que faz com que pareça que haja um giro é o que? É a alimentação trifásica chegando, né? E aqui nós temos o que? Um norte-sul girando aí, ó. Esse aí é o campo magnético girante. Esse campo magnético girante que age sobre o rotor, né? Causando a sua movimentação, tá bom? Então a gente vê ali esta situação. Aqui nós temos um motor síncrono, né? Olha só o detalhe. Aí no meio nós temos o rotor bobinado, ou pode ser um ímã permanente, né? Então nesse rotor, o que aparece aqui, né? As polaridades desse rotor. Olha lá o campo magnético aqui. Aqui, o campo magnético mostrado em verde, né? É o campo norte, tá certo? E o mostrado em vermelho é o campo sul. O sul puxa o norte do rotor. E o norte do estator que gira puxa o sul do rotor. Então, um motor síncrono pode ser muito bem representado por quê? Por um ímã. Aqui, né? Nós temos um ímã com polaridade norte e sul que acompanha o campo girante. Então, esse é um detalhe do motor síncrono. O campo girante é acompanhado pelo rotor, ou seja, o rotor terá a mesma velocidade do campo magnético giratório, tá certo? Olha lá o funcionamento, olha lá. Conforme fica vermelho, né, vai ficando sul, aqui ó, e o rotor vai acompanhando. Onde estiver ficando vermelho, o rotor do polo norte vai acompanhando. Já do outro lado, né, o sul vai acompanhando o campo verde, né, que é o outro polo aí, tá certo, pessoal? Então, dessa maneira aqui, ó, nós temos a representação de um motor chamado motor síncrono, no qual o rotor que está aqui, que se pode ver, acompanha a variação do campo magnético, ó, produzido pelo estator. Então, a velocidade dos dois é a mesma. Tudo bem, pessoal? Aqui, ó, para ficar mais claro ainda, este vetor corresponde à polaridade norte do rotor bobinado, né, que é alimentado por uma tensão CC, tá certo? E aí nós podemos ver o campo magnético que vai girar e esse rotor aqui com polaridade fixa, né, vai acompanhar o campo magnético, tá certo? Olha lá, de novo, né, a polaridade vai mudando. E o detalhe aqui, ó, esse rotor acompanha, né, a velocidade, ele tem a mesma velocidade da velocidade do campo magnético girante. Então a questão do motor síncrono é que o polo norte ou polo sul, que está do outro lado também desse rotor, acompanha fielmente a velocidade do campo girante magnético, conforme se pode ver aí, tá certo? Então, olha lá, princípio de funcionamento, né, do motor síncrono. O estator é alimentado por tensão alternada trifásica, que produz um campo girante, né, um campo magnético girante. Então, o estator, né, ele é alimentado, né, o estator aqui, ó, representado na cor cinza, ele é alimentado por a entrada RST
trifásica defasada de 120 graus. Já o rotor, conforme a gente pode ver nesse desenho, ele é alimentado por uma bateria DC. Então, esse lado, exemplo desse rotor, sempre vai ser polo norte, e outro lado vai ser polo sul. Não importa se essa peça gire, esse lado sempre vai ser norte. Então, esse lado norte sempre vai estar acompanhando o campo magnético produzido pelo estator, ok? Aí a gente tem um exemplo bastante interessante, né? Pegou-se o motor trifásico, tirou-se a parte da frente e a parte lá do fundo tirou, só deixou a carcaça aqui, né? A carcaça e o enrolamento, né? A parte do estator. E foi acoplado a esse sistema um inversor de frequência. Lá dentro, bem lá no centro desse estator, dessa região estatórica, foi colocada uma bússola. Nós sabemos que a bússola é um ímã, né? Com polaridade norte-sul. Olha só o detalhamento, né? Nesse experimento, o que vai se ver? Vai se ligar o inversor e vai se fazer uma variação na velocidade do campo magnético girante. A agulha aí, pessoal, ela vai agir como? Ela vai agir como um rotor síncrono. Então a agulha vai acompanhar fielmente o que? A velocidade do campo girante magnético. Isso nós poderemos ver agora nesse experimento. Então é mostrado, né, o detalhamento da agulha lá dentro da peça magnética, né, da peça estatórica. Olha lá, né? E vai haver um momento em que se liga. Olha lá, ligou-se por uso do inversor, né? E vai se fazer uma variação da velocidade, né? Observe que o campo girante magnético está numa velocidade baixa, né? O inversor de frequência consegue fazer esse tipo de variação, né? Com a velocidade. E aí nota-se o quê? Que a agulha segue o campo magnético girante, tá certo? Começa-se a aumentar a velocidade do campo magnético giratório, e o interessante é ver, né, como que o rotor, né, aí representado por uma agulha, né, está o que? Acompanhando, tendo a mesma velocidade do campo magnético girante. Olha lá, então o inversor aí teve um aumento, né, controlando a tensão, né, a frequência, né, teve um aumento na velocidade do campo magnético giratório, e a gente pode ver lá a agulha acompanhando a variação desse campo. Aí a velocidade é baixada novamente, né? Diminui-se a velocidade pelo uso do inversor, né? Então o rotor acompanhou fielmente a velocidade do campo magnético girante. O rotor, que nesse modelo aí é representado pelo quê? Pela bússola. Ok? Agora vamos ver o que? Vamos iniciar uma observação no motor de indução assíncrono, né? Já o assíncrono não trabalha daquela maneira. Nós vamos ver um estudo mais detalhado à frente, né? Então o motor de indução assíncrono funciona normalmente com uma velocidade constante que varia ligeiramente com a carga mecânica aplicada ao eixo.
Devido à sua grande simplicidade, robustez e baixo custo, é o motor mais utilizado de todos, sendo adequado para quase todos os tipos de máquinas associadas encontradas na prática. Atualmente é possível controlar sua velocidade com o uso de inversores de frequência. Mas vamos ver como é construído esse motor assíncrono. Certo? Então aí foi visto a fabricação, né? Como é fabricado o motor
elétrico trifásico rotor gaiola de esquilo, tá? Como que se dá o funcionamento aí dessa máquina, né? Aqui vamos ver mais alguns detalhamentos aí. Os motores de indução são as máquinas elétricas mais comumente usadas. Eles são mais baratos, resistentes e fáceis de manter comparado às suas alternativas. Neste vídeo, nós iremos aprender o funcionamento de um motor trifásico com gaiola de esquilo. Ele tem duas partes principais, o estator e o rotor. O estator é a parte estacionária e o rotor é a parte rotativa. O estator é feito através de lâminas de aço finas com ranhuras com alta permeabilidade dentro de uma carcaça de aço ou ferro fundido. O rolamento é colocado em ranhuras do estator. Quando uma corrente alternada trifásica passa através dele, algo muito interessante acontece. Ele produz um campo magnético rotativo. Para melhor entender este fenômeno, considere um rolamento trifásico simplificado com apenas 3 bobinas. Um fio, sendo atravessado por esta corrente, produz um campo magnético em volta dele. Agora, para este arranjo especial, o campo magnético é produzido por uma corrente trifásica, como é mostrado. No instante particular, com a variação da corrente, o campo magnético toma uma diferente orientação. A partir dessas 3 posições, fica claro que é como um campo magnético de força uniforme rodando. A velocidade de rotação do campo magnético é conhecida como velocidade síncrona. Suponha que você está colocando um condutor fechado dentro dele. Uma vez que o campo magnético é flutuante, uma força eletromotriz irá ser introduzida no circuito de acordo com a lei de Faraday. A RPM irá produzir uma corrente através do condutor fechado. Então, acontece que a corrente está circulando no condutor fechado dentro do campo magnético. Isto produzirá a força magnética no condutor fechado, de acordo com a lei de Lorentz. Então, o condutor fechado irá começar a rotacionar. Um fenômeno semelhante acontece dentro de um motor de indução. Em vez de um simples condutor fechado, algo muito semelhante a uma gaiola é usado. Uma corrente trifásica alternada passando através do enrolamento do estator produz um campo magnético rotacional. Então, como no caso anterior, a corrente será induzida nas barras da gaiola, cujo está em curto com os anéis. E esta irá começar a girar. Este é o motivo que este motor é chamado de motor de indução. A eletricidade é induzida no rotor por indução magnética ao invés de uma conexão elétrica direta. Para melhorar a indução eletromagnética, lâminas de ferro isoladas, que são pequenas fatias de ferro, certificam que a corrente de Foucault será mínima. Esta é outra grande vantagem do motor de indução trifásico. Ele mesmo se dá a partida. Você pode perceber que o campo magnético e o rotor estão girando. Mas em que velocidade o rotor gira? Para obter essa resposta, vamos considerar diferentes casos. Considere um caso em que a velocidade do rotor é a mesma velocidade do campo magnético. Uma vez que ambos giram à mesma velocidade, os condutores vão sempre experimentar um campo magnético constante. Assim, a RPM e nem a corrente serão induzidas, significando zero de força nas barras do motor, de modo que o rotor vai gradualmente desacelerar. Assim que o rotor desacelera, ele vai sentir um campo magnético variante. Assim, a corrente será induzida e a força irá aumentar novamente e o rotor irá acelerar. Resumindo, o motor nunca poderá acelerar até a velocidade do campo magnético. Ele gira numa velocidade específica, cuja é minimamente menor que a velocidade síncrona. A diferença entre as velocidades síncrona e a velocidade do rotor é conhecida como escovamento. Forças rotativas mecânicas são transferidas por meio do eixo. Em suma, em um motor de indução, a energia elétrica é introduzida pelo estator e tirada do motor. A rotação mecânica é recebida do motor. A perda de energia durante a operação do motor é dissipada em forma de calor. Então, o ventilador na outra extremidade ajuda a resfriar o motor. Bom, muito obrigado e até mais.
Então essas aí são as partes características de um motor, né? Que acabou-se de mostrar o ventilador, a tampa, a caixa de bornes ou caixa de ligação, né? O olhar para onde entram os condutores, aqui, né, o rolamento de esferas, né? Aqui a chaveta sobre o eixo, a ponta de eixo, o mancal, a carcaça, né? Aqui a carcaça com entradas para passagem do ar para resfriar o motor e o pé de fixação. Estator, o que é estator, né? O estator é constituído de carcaça. O que é a carcaça? É a estrutura suporte do conjunto, de construção robusta em ferro fundido, aço ou alumínio injetado, com ou sem aletas e resistente à corrosão. Então esse metal aqui são as aletas, né? Nessas aletas aí que o ar é dirigido para fazer a refrigeração do motor. Núcleo de chapas, né? As chapas são de aço magnético, aço com silício, tipo a chapa do transformador, né? Tá certo? Enrolamento trifásico são 3 conjuntos iguais de bobinas, uma para cada fase, formando um sistema trifásico ligado à rede trifásica de alimentação. Rotor, né? O rotor ele é constituído por quê? Pelo eixo que transmite a potência mecânica desenvolvida pelo motor, pelo núcleo de chapas, né? As chapas possuem as mesmas características das chapas do estator, e pelas barras e anéis de curto-circuito, que são de alumínio injetado sob pressão numa única peça. Outras partes do motor, né? Nós aqui já falamos de todas, né? Só para lembrar, a tampa, o ventilador, a tampa defletora, né? A caixa de ligação, terminais e rolamentos. Aqui nós podemos ver, né, o que? Aqui temos um motor monofásico, né? Como nós sabemos que o motor é monofásico? Porque nós temos o capacitor de partida aqui, ó. Tá certo? Então esse aí é o capacitor de partida para esse motor. Então temos um capacitor para a partida, olha lá, a chave centrífuga, que quando o motor chega numa determinada velocidade, né, o enrolamento auxiliar aqui é desligado, tudo bem? Já aqui temos o que? Um motor trifásico, né? Aí a constituição desse motor trifásico, onde adentra a rede trifásica e não se precisa de capacitores. Aqui temos o que? O rotor gaiola de esquilo, né? É uma peça, né, muito sólida aí, né? Aqui temos os bornes, né? E um corte, tem um corte nesse motor, né? Um motor de exposição para mostrar, né, a região do estator, né? Aqui as lâminas, né? Aqui a bobina, né? E lá dentro o rotor, tá certo? Tipos de rotores. Os rotores podem ser divididos em 3 tipos: rotor gaiola de alumínio, rotor gaiola de barras e rotor bobinado, ou também chamado de anéis, né? Então temos aqui um rotor gaiola de alumínio, né? Onde a gente pode ver a deposição do alumínio aqui, e quando chega nessa peça que é um curto-circuito, né? A corrente que é gerada, ela é transferida para o alumínio, né, que é colocado aqui, tá? Por um nó elétrico, tá certo? Geralmente o rotor gaiola de barras, são barras condutoras, né, mais profundas aí nessa superfície, tá certo? E o rotor bobinado, o rotor de anéis aí também. O rotor é composto das seguintes partes: eixo, barras e anéis de curto, núcleo de chapas. Dentro do núcleo de chapas encontram-se as barras de alumínio ou cobre, que são curto-circuitados. O eixo do rotor é inserido em um furo central.
Então, o rotor gaiola de alumínio é confeccionado com barras de anéis em curto com alumínio injetado, né? A gente vai ver no outro slide, mas aqui, ó, esse contato desse alumínio injetado com esse alumínio aqui dessa superfície é um nó elétrico, tá certo? Formando o que conhecemos como gaiola de esquilo, permitindo um caminho para a circulação da corrente aí. Aqui nós temos o rotor melhor observado, né? Para quem lembra, tem um desenho do Pica-Pau onde um ratinho do deserto anda numa peça igual essa aqui. Aqui o nó elétrico, né? As correntes que vêm, elas chegam aqui e elas se movimentam aí para um dos lados, tá certo? Então, o rotor gaiola de esquilo, ele primeiro se monta as chapas, né, de aço silício, depois se faz a injeção de cobre ou alumínio aí, conforme nós podemos ver, tá? Então, esse aqui é o rotor gaiola de esquilo, que não recebe alimentação externa, que é o caso do motor CC, né? Que é o caso do motor síncrono, que recebem alimentação externa aí. Já esse tipo de rotor, ele trabalha por indução. Então, são induzidas correntes, né, e o campo magnético que chega da bobina após se induzir aí essas barras condutoras, né, ela que causa o giro no motor. E daí o motor vai acompanhando o campo magnético girante aí, tá certo? Então, o rotor, tanto esse gaiola de esquilo aqui, quanto o bobinado, eles têm velocidade assíncrona, ou seja, eles não têm a mesma velocidade do campo magnético girante, tá certo? Então a velocidade deles tem uma porcentagem de atraso à velocidade do campo magnético girante. Então vamos lá, rotor bobinado. Esse tipo de rotor é composto de bobinas de cobre que são inseridas nas ranhuras do rotor, tá certo? Estator, né? O estator é composto por núcleo de chapas em enrolamento trifásico. O núcleo de chapas de aço é inserido dentro da carcaça do motor e o enrolamento trifásico é disposto dentro das ranhuras do núcleo de chapas. Conjugado, né? O que vai ser? Nós vamos estudar com mais detalhe essa palavra, né? Conjugado é também chamado de torque, momento binário. É a medida do esforço necessário para girar um eixo. Cada motor, dependendo do seu tamanho e da sua constituição, vai ter um torque, né? A força de trabalho do eixo, tá certo? O conjugado ou torque é dado por essa equação. Conjugado é força vezes distância, dado em newton vezes metro. Para movimentos circulares, temos que o conjugado é força vezes raio, né? Tudo bem? Onde o C é o conjugado em newton metros, F é a força em newton e R aí é o raio da polia em metros. Para levantar um peso por um processo semelhante ao usado em pulsos, né? A força F, que é preciso aplicar à manivela, bem aqui na manivela, né? A força F depende do comprimento E da manivela, né? Conforme maior esse braço aqui, né? Menor força você precisa aplicar aqui, tá certo? Beleza? Então, se dobrarmos o tamanho E da manivela, se a gente dobra esse tamanho, né? A força F necessária será diminuída à metade, tá certo? Se a gente tiver uma manivela pequena, né? Precisa de mais força, uma manivela grande e de menos força aplicada para levantar a mesma carga, aí no caso um balde, tá certo? Vamos lá. Potência mecânica vai ser trabalhada futuramente, mas a gente já inicia uma observação, né? A potência mede a velocidade com que a energia é aplicada ou consumida em um período de tempo. Potência mecânica é força vezes distância pelo tempo, né? Aqui, ó, potência mecânica, PCMEC, potência mecânica em watt. F,
força em Newton. D, distância percorrida em metros. E T, tempo em segundos, tá certo? E aqui, né, mais uma informação. O que nós temos nessa informação, né? Que o tamanho dos motores vem diminuindo com o tempo, né, pelo aumento do rendimento. Nos anos de 1891, você precisava de 88 quilos para produzir 1 kW. Daí, conforme os anos foram passando, né, e foram se melhorando aí a estrutura e o trabalho sobre as máquinas, né, a gente pega lá 1930, para produzir 1 kW, agora a máquina precisava ter 12 quilos. 1954, para produzir 1 kW, a máquina precisava ter 11 quilos. 84, para produzir um único kW, a máquina, né, tinha que ter 6,8 kg. E nos anos 2000, né, o que a gente tem aí? Que para produzir um único kW, a máquina precisa ter um peso, né, uma massa de 4,5 kg. Tudo bem, pessoal? Então aí foi iniciada a apresentação de motores elétricos trifásicos. Os próximos slides aí também vão tratar de algum detalhamento do motor elétrico trifásico. Esta é a aula 1, né? A apresentação do motor elétrico trifásico, que existem mais filmes explicativos. Ok, pessoal?